Saudações a você que acompanha nosso curso. É bom ter a sua atenção novamente. Na videoaula de hoje, aprenderemos a trabalhar com arquivos. Bom, em primeiro lugar, vamos entender como arquivo qualquer dispositivo externo de dados, tá? A linguagem C ela foi projetada para trabalhar com uma ampla variedade de dispositivos externos, como terminais, impressoras, discos rígidos, unidades de fita, etc. Tá? Agora, já pensou o trabalho que a gente teria se tivéssemos que aprender a manipular individualmente cada um desses dispositivos? Teríamos que entender o funcionamento específico de cada um. Mas para o nosso alívio, a linguagem C possui um engenhoso mecanismo de abstração de arquivos chamado stream, que nada mais é do que a representação virtual de um arquivo físico. Dessa forma, a stream provê uma interface, que na verdade é um dispositivo lógico com o qual podemos trabalhar, independente do dispositivo físico ao qual está associado. Então a gente trabalha com a stream como se fosse um arquivo, só que independente de qual arquivo que é. Tá? As streams podem ser do tipo texto ou do tipo binário. Para se criar uma stream, o que a gente tem que fazer? A gente tem que abrir um arquivo e associá-lo a um ponteiro de arquivos. Um ponteiro de arquivos ele se cria por meio do tipo file. É assim mesmo, tudo maiúsculo, tá? File. Assim, file, asterisco e o nome do ponteiro. Por exemplo, file, asterisco, PA. Eu chamei de PA porque é ponteiro de arquivo, tá? Então esse PA é que vai fazer referência ao nosso arquivo. Pronto, criamos o ponteiro para o arquivo, né? Agora falta abrir um arquivo. Então, para abrir um arquivo, o que a gente faz? A gente utiliza o comando fopen. A forma geral de um comando fopen é fopen, o nome do arquivo entre aspas e o modo de abertura também entre aspas, onde nome é o nome do arquivo que você vai criar ou abrir, e modo corresponde ao modo de abertura do arquivo. A seguir, vocês podem ver os possíveis modos de abertura de arquivo para a função fopen e suas respectivas descrições. Eu tenho aí diversas formas de abrir arquivo. Eu tenho como abrir só para leitura, eu tenho como criar só para leitura, eu tenho como abrir para leitura escrita, eu tenho como criar para leitura escrita, e tem opções para fazer isso com arquivos do tipo texto e tem opções para fazer isso com arquivos do tipo binário. Então agora é só atribuir a abertura do arquivo ao ponteiro. Tá? Assim, PA, que é o nosso ponteiro, está recebendo o resultado dessa função fopen. Dessa forma eu tenho o arquivo teste, que foi criado, tá, para leitura escrita, e o ponteiro PA, que vai apontar para ele. Consequentemente, a stream foi criada. Essa função fopen, como dá para perceber, ela retorna o ponteiro do arquivo que foi aberto. Tá? Então, no lugar de fopen, teste.txt, w+, eu vou ter o ponteiro do meu arquivo. E isso vai ser atribuído ao ponteiro PA. Mas se acontecer algum erro no processo de abertura, por exemplo, memória insuficiente, a função fopen vai retornar um ponteiro nulo, que é representado pela macro null, também tudo maiúsculo. Tá? Por isso, esse código a seguir aqui que eu coloquei, ele implementa uma abertura de arquivo tomando o cuidado de verificar se ela foi bem sucedida. Então a gente tem lá a criação do ponteiro, PA, aí o PA recebe o resultado da abertura do arquivo, aí embaixo toma um cuidado, tá vendo? Se esse PA está valendo null, quer dizer que a abertura do arquivo não foi concluída com sucesso, ocorreu algum erro. Aí eu imprimo erro ao abrir o arquivo para informar para o usuário ou para quem estiver executando o programa que aconteceu algum erro. Bom, assim como existe uma função para abrir o arquivo, também temos uma função para fechar o arquivo, é a fclose. A sua forma geral é fclose, ponteiro, simples, fclose e o nome do ponteiro entre parênteses. Assim que a fclose é chamada, ela salva todos os dados da stream no arquivo, ou seja, ela descarrega o que está na stream dentro do arquivo e fecha o arquivo. Agora a gente vai ver um código para criar e fechar o arquivo na prática para entender melhor o que está acontecendo. Então, antes disso, eu vou mostrar aqui uma pasta chamada teste arquivo. Vocês podem ver que essa pasta está vazia, tá certo? Então vamos lá no código. Então eu tenho lá a criação do meu ponteiro aqui em cima. Criei o ponteiro, entrei no programa, abri o arquivo. Aí eu estou tomando aquele cuidado, se for nulo, eu mostro que houve um erro. Se não, eu mostro que o arquivo foi criado. Então assim que eu crio o arquivo, eu fecho e encerro o programa. Então vamos executar.
Primeiro vamos salvar. Então nós vamos salvar esse programa, vamos chamar ele de teste, naquela pasta teste arquivo que estava vazia, tá? Só para a gente ver o que vai acontecer. Executando, arquivo criado, pressione qualquer tecla para continuar. Agora vamos voltar lá na pasta teste arquivo e ver, tá vendo? Eu tenho o meu programa executável e tenho lá o meu arquivo que foi criado, tá vendo? Cadastro.txt. Vamos abrir. Tá vendo? Não tem nada lá dentro ainda porque não escrevi nada no meu arquivo, só criei. Bom, agora que já aprendemos a criar, a abrir e fechar um arquivo, vamos aprender a ler e escrever dados nele. Bom, a escrita é feita por meio do comando fwrite e a sua forma geral é fwrite e comercial variável, tamanho, quantidade e ponteiro. Outra coisa, né? Então vamos lá. A variável é a variável que contém os dados que vão ser gravados. O tamanho é o tamanho dessa variável. A quantidade é o número de cópias que vai ser armazenado. Tá? Eu posso armazenar várias cópias dessa variável no meu arquivo. E o ponteiro é o ponteiro do arquivo onde os dados serão gravados. Por exemplo, para gravar o valor da variável int x igual a 5 no arquivo apontado por PA, temos que ter a variável, que é o x, o tamanho, que é o tamanho de um inteiro, a quantidade, nesse caso a gente vai gravar esse valor apenas uma vez, e o ponteiro, que é o PA que a gente já está utilizando. O único requisito desse que ainda não sabemos exatamente é o tamanho de um inteiro, uma vez que esse tamanho pode variar de acordo com a arquitetura computacional, como já foi dito em aulas anteriores. Para resolver esse problema, a gente vai utilizar o comando sizeof, tipo, que devolve o tamanho do tipo, que está entre parênteses. Dessa forma, o nosso fwrite ficaria assim: e comercial, o x, que é a minha variável, o tamanho de um inteiro, que eu estou conseguindo através do sizeof_int, a quantidade, que é só 1, e o ponteiro, que no nosso caso é o PA. Com isso, eu consigo gravar o valor 5 no arquivo apontado por PA. Então, vamos agregar essa função no código anterior para ver se deu certo. Então, eu tenho lá a criação do meu ponteiro, a criação da minha variável, já estou atribuindo para ela o valor 5, int main, aí eu faço a criação do meu arquivo da mesma forma que já estava, né? E lá embaixo eu tenho fwrite, do jeito que a gente viu, e comercial x, sizeof_int 1, PA. Tá? Então vamos ver lá no código. Da mesma forma eu tenho PA, né? Meu ponteiro PA recebe fopen, cadastro.txt, tal. Então eu estou querendo gravar o valor 5 dentro do meu arquivo cadastro. Vamos executar isso aqui para ver o que dá. O arquivo foi criado e os dados foram gravados. Vamos lá na pasta teste arquivo 2. Eu tenho aqui o meu arquivo cadastro.txt que eu criei. Vamos ver se tem alguma coisa gravada lá. Bom, eu tenho alguma coisa gravada lá. Só que da forma como foi gravada, o bloco de notas não consegue ler. Ele foi gravado como número e o bloco de notas ele entenderia se fosse gravado como texto. Então vamos tentar gravar como texto para ver se a gente consegue visualizar o valor. Eu posso criar aqui uma variável char y recebe o caractere 5, que eu tenho que colocar como aspas simples. Tá? Isso aqui é o caractere 5. Aí aqui eu crio o arquivo e aqui eu vou escrever o y. Qual o tamanho? Tamanho de um caractere. Vamos ver o que acontece. O arquivo foi criado e os dados foram gravados. Então vamos lá na pasta e vamos ver se esse cadastro dá para ver agora. Ah lá, agora eu já tenho o meu valor 5 foi gravado como texto e eu posso visualizar ele no meu bloco de notas. Tá? Vamos voltar para o código, colocar de volta o que estava, porque no próximo exemplo a gente vai precisar do valor numérico. X, e aqui em cima eu não tinha isso aqui. Tá? Continuando no processo de manipulação de arquivos, agora vamos aprender a ler os dados gravados. E para isso a gente vai usar a função fwrite, que tem como forma geral a mesma da função fwrite. Ou seja,
fread, e comercial variável, tamanho, quantidade e ponteiro. Só que dessa vez a gente vai pegar do arquivo que está sendo apontado por ponteiro essa quantidade desse tamanho e vamos colocar nessa variável, ou seja, vamos atribuir esse valor que a gente pega lá do arquivo à minha variável, tá? Na fwrite a gente pega da variável e joga no arquivo. Agora desse aqui, como a gente está lendo, a gente pega do arquivo e joga na variável. Então vamos ver isso aqui na prática agora, como é que fica. É o próximo exemplo. Então aqui eu tenho a criação do meu ponteiro, criação da minha variável, a abertura do arquivo. Reparem que agora eu estou abrindo com R, o modo R. Eu não preciso mais criar o arquivo, agora eu só preciso abrir. Tá? Eu estou abrindo para leitura escrita. Mas reparem que eu não vou criar, eu vou abrir. Tá? Se eu criar o arquivo, eu não vou conseguir ler nada, porque o arquivo é criado em branco. Então eu só vou abrir. Tá? Aqui é o nosso cuidado, tá? Arquivo aberto. E a nossa função é fread. Eu vou pegar lá do arquivo que está apontado por PA, uma unidade do tamanho de um inteiro e colocar na minha variável x. Aí assim que eu coloco o valor na variável x, eu vou imprimir esse valor na tela, que através do porcentagem %i eu vou mostrar o valor da minha variável x, que foi preenchida através do valor que estava lá no arquivo. Tá? E depois que eu faço isso, eu fecho, né, o arquivo que está sendo apontado por PA e encerro o programa. Vamos ver o que acontece. Tá vendo? O arquivo foi aberto e os dados que foram lidos é o valor 5 que já estava lá no meu cadastro.txt, como a gente já tinha visto. Certo? Bom, pessoal, esse assunto de arquivos ele ainda não encerrou, tá? Mas para que a aula não fique muito extensa, a gente vai continuar na próxima aula, porque a gente vai ter que ver ainda outras funções de manipulação de arquivo. Por enquanto, a gente vai ficar nos exercícios, tá? Então, como a matéria ainda está incompleta, só vamos fazer só 2 exercícios. O primeiro é faça um programa que cria um arquivo txt, que vai se chamar meunome.txt, e escreva seu nome nele, tá? Não esquece de fechar o arquivo no final. E o segundo vocês vão fazer um outro programa que vai ler esse nome que vocês escreveram lá, tá? É um programa para escrever e outro programa para ler. A diferença dos exercícios para o programa que a gente fez é que esse vai trabalhar com string. Então lá no lugar de sizeof, eu coloquei sizeof int, e teve um exemplo que eu coloquei sizeof char, que é o tamanho do tipo int e o tamanho do tipo char. Nesse caso, vocês vão ter que utilizar o comando strlen, que é o tamanho da string que vocês vão colocar lá como nome, tá certo? Então, aumentou só um pouquinho o nível de dificuldade. Eu tenho que apostar na capacidade de vocês, tá? Por enquanto, é só, tá? Como eu já falei, a gente vai continuar esse assunto na próxima aula. Muito obrigado e até a próxima aula.